vereador mais antigo da cidade, foi presidente da Câmara e hoje é pré-candidato a prefeito de Seropédica. Hoje nós vamos bater um grande papo com o Huguinho. Tudo bom? Bom, Hortência, é um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. O prazer é meu. Obrigada por ter aceitado o convite de vir bater um papo, falar um pouco do seu município. Vamos falar um pouco da sua infância, da sua trajetória política. Vamos começar o seguinte, você nasceu em Botafogo, não foi isso? Botafogo, Rio de Janeiro. E aí, logo na infância, você já mudou para Itaguaí, que o distrito, né, ali ainda era Seropédica, que era distrito de Itaguaí. E aí, depois que dividiu. Mas na época, quando você mudou, não existia Seropédica, era Itaguaí, não era isso? Sim, Hortência, na época era o município de Itaguaí, né? Meu avô, que conheceu lá Seropédica, que hoje é Itaguaí, que hoje é Seropédica, na verdade. E aí nós fomos fazer uma visita, e aí um local muito arborizado, muito tranquilo, muito bom. O silêncio grande, a gente que mora na zona sul do Rio de Janeiro, né? E espaço. E você tinha quantos anos, mais ou menos, quando vocês foram ver esse... Foi o quê? Um sítio, um terreno? Foi o que exatamente vocês foram morar lá? Então, na verdade, foi um sítio grande que tinha tangerina, tinha laranja, caju, pô, manga. Vocês foram morar ou foi uma casa de campo que vocês iam no final de semana e depois que vocês moraram? Então, a gente foi visitar. Quando nós vimos a riqueza, o espaço que tinha, a tranquilidade, imediatamente meu pai comprou um sítio no quilômetro 39, no Campo Lindo, na rua 23, e imediatamente foi uma paixão, né, rápida, e imediatamente a gente começou a passar os finais de semana. E aí continuavam morando aqui no Botafogo e iam final de semana pra lá, que na época era Itaguaí. E esse lugar onde era esse sítio, hoje é Seropédica. E é isso, sim. Depois que dividiu, que emancipou, Isso, hoje é sim. Seropédica. Entendi. E aí, quando que foi a virada de chave pra sua família mudar de vez pra lá? Então, amiga, aí nós compramos um sítio, né? E começávamos a passar final de semana. E o que que aconteceu? O meu irmão é mais velho do que eu, Marcelo, ele ia final de semana e tinha final de semana que não ia. Então, o que que acontece? Ele num um belo final de semana que nós fomos, né, para o sítio, que era lá no 39, ele foi para a praia do Flamengo, e como ele era forte, era um garoto, né, era forte, bonito, alto, cordão de ouro, ele foi assaltado. Ele foi assaltado. E ele reagiu ao assalto. Ele tinha quantos anos? 17. E você tinha quantos anos nessa época, você lembra? Eu acredito que eu tinha 6 anos por aí. Ah, era bem, 7. bem diferença a idade, né? Ele era meu companheiro, né? Ele me carregava, nós andávamos a cavalo. Porque aí ali tinha cavalo, a gente tinha boi, né? E nesse final de semana que seu irmão foi assaltado, vocês estavam em Itaguaí. Isso. E ele isso. estava aqui no Rio. Isso, ele estava no Rio, e aí foi à praia, e aí reagiu a um assalto, né? Porque ele era grandão. Meu pai também, quem conhece, sabe que o Hugão é grandão. Então, meu irmão, bem maior do que eu, foi reagir ao assalto e acabou sendo assassinado. Caramba, vítima de uma violência, né? Rio de Janeiro, né? E aí a decepção dos seus pais fez com que vocês se mudassem daqui da capital. Então nós já passávamos o final de semana lá, com aquela tranquilidade toda, que a gente já fugia, né, da questão do dia a dia, aqui na Zona Sul, que a gente, da poluição, da correria, e lá a gente ficava livre, né? No final de semana nós ficávamos livres. Como eu falei, bola de gude, a gente jogava bola de gude, soltava pipa, andava a cavalo, coisa que na Zona Sul é difícil, né? Então, assim, ele como 17 anos, né, morando na Zona Sul, acabou ficando, não foi para o sítio, que era Seropédica, né, que era Itaguaí, hoje é Seropédica, e acabou ele ficando, como foi à praia, chegando na praia aconteceu esse desastre aí.
É, muito triste. E aí, nesse período, vocês mudaram para Itaguaí. E eu lembro, quando eu li um pouco a sua história, já diz que você na infância já tinha muito contato com político. O seu pai era envolvido com política? Me conta como é que foi essa questão da sua infância, esse envolvimento na política. Então, a gente tinha um amigo, né, que a gente morava na Zona Sul, em Copacabana, chamava Tertuliano dos Passos. Ele chegou a ser presidente da Rio Arte e sempre estava na casa dele o César Maia, que na época era deputado federal. Eu era pequeno, né? E também o Marcelo Alencar, que foi prefeito do Rio. E ali vários deputados assim, na casa dele lá. E aí a gente brincava, eles brincavam comigo e tal. Né? E aí eu convivi. Na verdade, eu comecei a questão política ali, no contato com eles ali. Entendi. Mas aí, desde essa época, você convivia com político, mas seu pai. E aí, depois, quando vocês foram para Itaguaí, seu pai, ele foi presidente o síndico de alguma coisa. Me conta essa história, porque aí ele já começa a entrar, a virar meio que um político, né? E acho que foi aí que você meio que começou a caminhar para esse lado. Me conta um pouco disso. Então, na minha família nunca teve político. Na minha família. Você foi o primeiro? Eu primeiro, nunca teve político. Mas o meu pai passava, meu pai era professor de educação física. E ele dava aula para a esposa do Chagas Freitas, na época que era governador do estado, da Guanabara, né? Então, assim, ele tinha muito contato. Meu pai sempre deu aula para várias pessoas da classe política, da alta sociedade do Rio de Janeiro. E aí a gente foi para esse lugar que achávamos maravilhoso, espaço, ar puro, tudo mais, liberdade. E aí não tinha água na época. Lá em Seropédica, que não era Seropédica, era Itaguaí. Isso. Aí chamaram meu pai já ajudava com remédio pessoal, as pessoas que precisavam. E aí pegava e ajudava, sem, né? Ele nunca se meteu com política. E aí, o que aconteceu? Como nós tínhamos problema com água, a água potável, né? Só tinha água de poço naquela época. Então era necessidade do local que entrasse lá a SEDAI. Fazer saneamento. Não saneamento nem tanto, mas a água. A água, a gente precisava da tratamento, água. né? O tratamento da água. A água potável, porque a água tinha poço, mas aquela era ferrugem. Então não era uma água legal. Então nós conseguimos, meu pai virou presidente da Associação de Moradores do Campo Lindo, criaram a Associação de Moradores, e aí ele, através do conhecimento que ele tinha, né, ele conseguiu botar a água dentro do Campo Lindo, né, que era Itaguaí, hoje é Seropédica, e o bairro era Campo Lindo 39. A partir daí, ele começou a botar água. Eu também nem pensava em política. Nem entendia nada, era criança nada, ainda, né? Nada em política E aí o seu pai, quando mudou lá para Itaguaí, ele começou a trabalhar com a questão que ele já trabalhava com educação física, como professor lá, ou ele meio que refez a vida dele, porque teve um período que você também trabalhou com chinelos, e aí você entrou no ramo de chinelos. Me conta essa história, e aí depois entrou para política, me conta como é que foi essa virada de chave. Então, vamos lá. Nessa época, ele acabou morando lá porque meu irmão foi assassinado. Então, nós chegávamos lá no apartamento, chegávamos na rua, onde nós morávamos, e vinha aquele filme. Então, vamos ficar no sítio. E ficou o apartamento lá, e nós viemos pro sítio, e ficamos lá, e eu comecei a minha vida, né, ali, fui pro futebol, né? Futebol. Você gostava de jogar bola? Ruim, mas gostava, né? Eu era ruim, sempre fui ruim. Mas gostava de jogar bola, que na verdade foi uma fuga desse problema, porque eu era muito colado com meu irmão. Entendi. Você sofreu muito a perda dele? Muito, muito. Porque ele andava comigo, a gente soltava pipa, a gente andava a cavalo, enfim. E era o único irmão que você tinha? Era o único irmão que eu tinha. Caramba. Então foi uma loucura. Então eu acabei indo o quê? Uma fuga pro futebol. E aí lá você fazia outros amigos também, né? Do time de futebol, tinha vários amigos. E aí isso fazia com que você se distraísse um pouco. Isso. E aí foi o futebol. Aí nós mudamos para... O que estava acontecendo?
Chegava no quarto dele no sítio também, a minha mãe começava a lembrar, eu lembrar. Olha que situação. Mas nós não queríamos sair de Seropédica. Pensamos ali, botar um umbigo ali. E aí nós mudamos, entendeu ali que toda vez que chegava no quarto dele, lembrava. Começou a causar, chorava, mal-estar da família e tudo mais. Aí nós pensamos em voltar para o Rio de Janeiro, para a capital. Chegamos a pensar em voltar. Só que também, né, nós já não seria. A lembrança dele ia ser a mesma lá, coisa, né? Aí teria que ser outro bairro e tudo mais. E tinha um apartamento. E lembramos também dele lá. O que aconteceu? Eu mudei, aí meu pai comprou outra casa no mesmo bairro. Lá em Itaguaí. Lá em Itaguaí, onde eu moro hoje. Uhum. Tá? Hoje eu tô. Que assim, lá são os quilômetros. 39, 40, 41, 42. Então hoje eu moro no 41, mais em Seropédica. E aí, para sair do quarto ali, das coisas, daquele ambiente ali, e continuamos em Itaguaí, que é Seropédica hoje. E aí eu fui me envolver também, já me envolvi lá no Campolino no futebol, mas mais com meu irmão, e comecei no meu bairro Vasquinho, que é outro bairro também, que é Campo Lindo. Vasquinho era o nome do clube também, né? Do clube Tinha também. Que é o clube que você jogava bola e depois foi presidente, não foi isso? Isso, aí eu jogava a bola lá, se eu não jogasse não tinha bola, né? A camisa. Então eu tinha que jogar. Aí me chamaram para ser o presidente do clube. Olha só como é que as coisas foram começando a acontecer. Malguinho, você tem que ser o presidente do clube. Aí eu virei presidente do clube. Muito jovem, muito novo, né? E aí começou a política ali no sentido que a gente às vezes pedia um jogo de camisa, né? Chega a eleição, aí um jogo de camisa, uma bola, e aí depois todo mundo sumia. Na época da eleição as pessoas queriam ajudar, depois da eleição ninguém só período eleitoral, né? Que sumia. é o comum que acontece, infelizmente. Aí meus colegas de infância, né? Colegas falou, Guinho, por que você não se candidata a vereador? Vereador? Não, tem que ser vereador. Tem que ser vereador. Você tinha quantos anos com isso? Acho que 18 anos. Caramba. Você se candidatou novinho, então. É, novinho. Então, assim, você tem que ser o nosso candidato. E aí começou a política. Aí você foi o candidato representando o clube lá de futebol, o bairro lá E exatamente por causa da necessidade do clube. Principalmente ali, né? Escutando as necessidades ali do clube. E aí foi ali que deu o teu gatilho de entrar na política. Foi no futebol, na verdade, que aconteceu a política. E aí outras necessidades que, na verdade, a gente já ajudava. Inclusive, meu pai fazia final de ano, uma festa de Papai Noel, a gente distribuía presentes. Alguém vai lembrar, né? O pessoal lá, hoje já são adultos, né? Já não tem família, mas recebiam um presente. A gente já tinha um trabalho sem pensar em política. Entendi. Bem legal. E aí, depois você foi. Teve um período que você veio, aí ficou como suplente, e aí você foi convidado para ser subsecretário ou secretário de, se eu não me engano, de desenvolvimento de obra. Você lembra desse período, assim, porque já tem bastante tempo, né? Porque eu acredito que quando inclusive, você trabalhou pela emancipação do município. Sim. E aí, nesse período que você veio as primeiras eleições, o município tinha acabado, né, de ser emancipado. Então, imagino eu que você tenha visto ali um embrião de um município, né? Um município que não tinha, provavelmente, receita definida. E aí, o que você vê de diferença do município para como era naquela época para como ele é hoje? Você acha que conseguiram alcançar bastante objetivos? Você acha que tem muita coisa ainda para fazer? O que você acha? Então, aí eu fiquei como primeiro suplente. Na verdade, naquela época, acho que foi em 92, as eleições não eram eletrônicas, eram no papel. E até falaram que eu tinha ganho a eleição. Mas, na hora lá que passava, não posso provar isso, né? Mas falar isso também. Aí eu fiquei como primeiro suplente. Então, assim, para um jovem de 18 anos, que nunca mexeu com política, praticamente eu fiquei como primeiro suplente, por 11 votos eu perdi a eleição. Aquela primeira eleição. E aí tinha muito problema. Começou a política na minha vida.
Eu comecei a ajudar, dentro como podia, e fui convidado para ser subsecretário de obra, mas não tinha força para nada, é muito ruim, assim, foi meu primeiro emprego, na verdade, né? E aí começou essa questão da política. Só que eu acho que a cidade, em si, era necessária a emancipação, porque você vira de distrito para município. Então, quando você vira de distrito para município, você tem uma independência, que eu acho que a cidade ela melhorou sim, ela é uma realidade, só que não teve um bom gestor até hoje. Até porque tem algumas coisas que na época que era Itaguaí, nós tínhamos várias linhas de ônibus com a população bem menor, e tinha várias. Tem umas coisas em Seropédica que é inexplicável. Porque nós tínhamos mais linhas de ônibus, nós tínhamos uma população menor, não éramos município. Depois que virou município, o primeiro prefeito, nós tínhamos uma linha de ônibus, que depois acabaram, a linha de ônibus acabou. E tem algumas coisas em Seropédica que é triste, porque ela existia e não existe mais. A gente tem que entender que uma cidade, ela tem que crescer, ela tem que desenvolver. Então, várias coisas, a feira do 42 acabou, o ônibus branquinho lá na época que tinha, acabou. Como é que você acaba uma coisa se você vai aumentando a população? Mas você acha que essa questão de, porque acabou, é porque um novo gestor ele assume e ele não dá continuidade para o que o gestor anterior fez? Qual é o motivo, assim, de você achar que acaba o serviço que, na verdade, se está dando resultado para a população, por que acaba? Por que não dá andamento? Então, eu acho porque ainda não houve gestor na cidade. Seropédica foi uma parida, infelizmente. É até duro a gente falar isso. Ela não teve um gestor que construísse a cidade. Não construísse a cidade. A cidade seropédica, ela precisa ser construída. Não houve. Porque você tem que entender que o gestor, ele tem que entender os problemas da cidade, ele tem um orçamento, ele tem que trabalhar pela cidade. Porque se por exemplo, hoje nós somos 83 mil habitantes, os serviços têm que funcionar. Quem é o gestor desses serviços? É o prefeito. Então, a cidade, o que tinha, tem que melhorar o que tinha. Não é acabar o que tinha. Então, a questão é exatamente essa. Quando assume-se um novo gestor, o que o gestor anterior fez é acabado. E aí a pessoa não dá continuidade. Porque isso eu acho que é um dos maiores problemas, né, da maioria das cidades. É porque as pessoas não pensam no público, não pensam que a população é continuidade para a população, não é do gestor. Quando você cria um programa, o programa não é do gestor, é da população. E aquele gestor que vai assumir novamente, ele tem que dar continuidade, que mude de nome, que bote uma estrela em cima, mas tem que dar continuidade. Então, eu acho que o que você está querendo dizer é exatamente isso. É porque o gestor, quando assume, ele não dá continuidade ao que o gestor anterior fez. Porque existe também questões de que, às vezes, o que o gestor anterior fez tem muita coisa boa que dá para você reaproveitar. Né? E não adianta você sair destruindo, dizendo que tudo, e aí acaba com tudo e não dá continuidade a nada, não é isso? Eu acho que foi isso que você quis dizer, não? Isso. A prioridade é a população, não pode ter vaidade. O que é bom, não importa se foi o outro, nós vamos aproveitar. Às vezes a gente eu tenho rodado municípios, e o que é bom a gente tenta implantar. Eu tenho feito alguns vídeos mostrando, olha, que legal, que bacana. Então, não pode ter vaidade. Eu acho que o homem público ele tem que entender o seguinte: a prioridade é a população. Independente do que, se foi outro que implantou, se foi outro que fez aqui. Só que na cidade seropédica, tem coisas que andam para trás. Não dá continuidade no que é bom. Acaba. Literalmente acaba. Tem esse problema, a cidade tem esse problema. Então, assim, até agora, ninguém construiu a cidade. Você
entrou, né, no último mandato como vereador agora, você foi aliado ao prefeito, né? Você era aliado ao prefeito. E aí, durante o curso do mandato, você identificou algumas coisas que não concordava e passou a ser oposição ao atual prefeito de Seropédica. E, a partir de então, você começou a ser perseguido, né? E começou a acontecer algumas coisas no seu mandato. Eu queria que você explicasse um pouco para a população entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Então, a população, ela sempre tem uma esperança. E o prefeito atual, nós fomos vereador junto 2 mandatos. 2 mandatos. Então, nós sonhamos uma Seropédica melhor e idealizamos. Ele conseguiu com uma votação muito legal, a população ajudou, porque nós cobrávamos, ele é um professor, nós cobrávamos uniforme escolar, nós cobrávamos o fechamento de um CAIC, que é um colégio tradicional na cidade, né, que inclusive havia um cadastro imenso para os alunos ali, ter os alunos, a matrícula. E nós cobramos a questão dos remédios, a saúde em Seropédica, ela vem sofrendo muito, né? Então, remédio, tudo mais, nós cobramos ali, e eu fui um dos mais que cobrei, porque eu tinha apoiado o ex-prefeito. O único que eu tinha apoiado o ex-prefeito que ganhou. E quando ele ganhou, quando ele começou a cidade a abandonar, perseguir munícipes e não atender a população, eu virei oposição. Também, mais um que eu virei oposição. E eu comecei, e nós éramos um grupo de 5 vereadores, ao qual o único que se elegeu foi eu, e o atual prefeito hoje ganhou a eleição. Quando ele ganhou a eleição, só ganhou ele, prefeito, e eu, vereador. E aí ele pediu que eu fosse o presidente da Câmara. Na verdade, eu nunca quis ser presidente da Câmara, né? Porque eu sempre ficava ali, porque ser ordenador de defesa não é fácil e é sempre um desafio. Mas eu fui presidente da Câmara, ficamos 3 anos ajudando a cidade, 3 anos com remanejamento. Ele teve um orçamento que nenhum prefeito teve para melhorias da cidade. E aí nós demos esse tempo. Eu fui candidato a deputado federal. Em 2022. Em 2022, eu fui candidato a deputado federal, porque a cidade precisava ter um deputado, não só federal, como estadual. Era necessário. Por quê? Por causa das emendas parlamentares e tudo mais. Mas, infelizmente, ele começou ali, é até chato eu falar, me trair. Mas não é me trair. É atrair a população. Porque uma cidade que tem um deputado, nós temos muito problema, como eu te falei, na saúde. Às vezes a gente quer um CTI, às vezes a pessoa que tem um AVC, a pessoa que infartou. Na nossa cidade, que é o nosso grande sonho, é ter um hospital. Inclusive, esse hospital está lá agora com a terraplanagem, que já foi limpo umas 3 vezes na época da campanha. Então, tinha a parceria da gente ter o sonho dele, prefeito, eu deputado, e aí a gente trazer benefício para a cidade. Se você, Hortência, Seropédica é uma cidade que tem muito território, e a gente não tem usado. Os prefeitos, quando eu falo que tem que haver um gestor, é porque todos os prefeitos que passaram pela cidade não enxergaram a maior riqueza de Seropédica. Além das riquezas minerais, né, que a natureza deu, o território de Seropédica. Seropédica é uma cidade plana, cercada de várias rodovias, Arco Metropolitano, que sai ao porto de Itaguaí, RJ-99, Dutra, Rio-São Paulo, é próximo do Rio de Janeiro, faz divisa com vários municípios, é plana. Então é uma cidade que tem tudo para desenvolver, para crescer,
porque a logística de Seropédica é sensacional. E aí, você acha que depois desses 5 mandatos de vereador que você teve, você hoje o candidato, o pré-candidato mais preparado? E me fala por que dessa vez, embora as 5 outras vezes, né, as 4 outras vezes, você tenha sido oposição também ao governo, porque dessa vez você decidiu virar a chave e falar, não, dessa vez eu vou ser o pré-candidato a prefeito da cidade, eu vou ser o meu pré-candidato, eu vou pedir voto para mim como prefeito. Hortência, vou te falar a verdade. Decepção. Decepção. Decepção que eu tive com todos os candidatos a prefeito que eu apoiei, que ganharam a eleição e que não conseguiram fazer uma gestão na cidade. Esse tempo que passou, eu na Câmara era o presidente da comissão de orçamento. Modéstia à parte, ninguém consegue discutir orçamento melhor do que eu na cidade. Lógico que eu não sou um técnico assim, mas ninguém. Nem vários secretários, inclusive que estão lá hoje, qualquer um, discute orçamento. Então, a cidade de Seropédica, ela tem um orçamento praticamente de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Com uma população de 80 mil habitantes. Com um território imenso que, se tiver um gestor bom, nós iremos arrecadar, tá, muito com o território que tem, porque nós temos que abrir condomínio, nós temos que desenvolver a cidade. E se você entender, vamos falar da dívida ativa da cidade. Nós temos hoje cadastrado mais ou menos 40, se não me falha a memória, os dados que eu tive, 46 ou 49 mil imóveis na cidade. Então, a inadimplência está muito grande. Então, mas aí esses imóveis, eles pagam IPTU, aí tem a arrecadação do IPTU pelo município. Não é isso? Aí você diz de inadimplência dos imóveis, que você diz de pagamento de IPTU? Pagamento de IPTU. Por quê? Porque as pessoas não têm condições de pagar a maioria. E não tem um projeto de parcelamento, enfim, como é que você faria para poder facilitar a vida das pessoas para pagar esses impostos? Então, a prefeitura, ela tem uma taxa. Qual o problema de Seropédica? A inadimplência é grande, então nós vamos ter que trabalhar essa inadimplência. Vamos ter que dar condição do munícipe, porque a Seropédica ainda é uma cidade dormitório. Então o comércio está muito fragilizado, tá? Você anda no comércio da cidade. Isso está num todo por causa da pandemia, né? Que defasou enfim, né? Causou um prejuízo aos comerciantes, acho que são os mais, né? Que mais sofreram prejuízo nessa questão. Inclusive, eu sou comerciante na cidade. Você é de chinelo, né? De chinelo. E depois eu vou contar a história do chinelo. Então, assim, o comércio não tem, porque não tem uma infraestrutura, não tem também nada que ajude. Por exemplo, quando a gente pega o orçamento da Secretaria de Indústria e Comércio, lá de Desenvolvimento, a gente não vê políticas públicas voltadas a ajudar o comércio também. Apesar de ter pandemia, apesar de ter os problemas, a gente não vê a questão municipal ajudar em nada. Então, a gente estava falando da questão da inadimplência do IPTU. Então, o IPTU, o que o ex-prefeito e esse prefeito estão fazendo? Estão ajuizando para tirar dinheiro da nossa população. Estão ajuizando no fórum. E aí, veja bem, uma coisa que eu sou contra. Tem que pagar 10% para a Sejur, para a Procuradoria do município, Centro de Estudo da Procuradoria. Isso até passou pela Câmara. Foi um erro nosso, tá? Que passou pela Câmara. Mas isso é uma coisa que não pode, porque a pessoa não tem. Imagine uma pessoa que está devendo IPTU
R$10.000 de IPTU, porque não tem como pagar. Tem que, no ato, pagar R$1.000 para parcelar. Primeiro você tem que pagar o centro de estudos da Procuradoria, da Prefeitura. Então, a pessoa que deve R$10.000, que mesmo que conseguiu um parcelamento, que às vezes passa o tal do refis, que passa pela Câmara, é cobrado uma taxa. E a pessoa não consegue pagar essa taxa. Ah, entendi. Para a pessoa conseguir parcelar, ela precisa pagar esse valor de R$1.000 antes do parcelamento. Antes do parcelamento, tem que pagar. E aí isso dificulta a pessoa de conseguir parcelar. Ela quer pagar, ela quer parcelar, mas ela não consegue. Ela não consegue. E o que acontece? Se a gente pegar essa inadimplência toda, e qual é a ideia? A ideia futura, que eu acho que deveria o gestor aí fazer, ou qualquer gestor, é fazer um acordo, levantar essa dívida ativa, procurar os munícipes, em vez de chegar e botar para cobrar na dívida ativa, no fórum, eu acho que com o juiz ali, com a Câmara Municipal, com o Poder Executivo, todo mundo junto, criar ali, dar tipo uma anistia, para regularizar, que é outro problema, que é a regularização das terras em seropédica, porque a maioria dos imóveis seropédicos não tem RGI. Com isso, você daria condição ao munícipe de legalizar os seus imóveis, tá? A prefeitura iria arrecadar mais, tá certo? Mas uma taxa mínima, tá? Mínima, e ainda até parcelada para o munícipe conseguir legalizar o seu imóvel e conseguir pagar. Tipo assim, 300 metros quadrados, R$150. O cara ainda podia dividir por 12. Mas isso é questão do IPTU ou a questão da regularização? Não. Para pagar a regularização. Primeiro a regularização, que seria uma... Mas aí você, assim, até uma questão minha mesmo, como, né, não sou contribuinte de seropédica, mas como contribuinte normal, né? Como se eu estivesse perguntando para o prefeito aqui, né, um prefeito aqui da onde eu moro. Mas, por exemplo, você anistiar, essa questão de você anistiar, você está pensando em anistiar toda o IPTU de todas as pessoas que estão em dívida do IPTU, porque isso também você diminui a arrecadação do município, né? E aí como é que você vai fazer? Iria aumentar, porque o pessoal não paga. E para pagar, tem que pagar a justiça, tem que pagar os 10%, tem que pagar... O cidadão não vai pagar. Mas aí ele não vai pagar, ele não corre o risco de perder a terra dele? Mas aí vai ficar, não vai pagar, ele vai... Aí o que acontece? Aí perde a terra, também não recebe o IPTU, recebe, e aí vai para elas por elas. Então, assim, o cidadão não vai pagar. Você tem que fazer o seguinte. Primeiro, são 2 etapas. Legalizar o imóvel, legalizar uma parceria junto com o Fórum, Poder Executivo, Poder Legislativo, mostrar que é necessário que faça tipo um REURB aí, até tem lei para isso. Legalizar o imóvel que não é legalizado. Ponto. O cidadão vai legalizar o imóvel dele. Posteriormente, para legalizar, ele vai pagar uma taxa e vai daqui para lá uma taxa que ele consiga pagar. Porque desde o momento que ele tiver o imóvel dele legalizado, ele pode vender pela Caixa Econômica, ele pode penhorar, dar de entrada para ter um dinheiro, enfim. E aí ele valorizou o patrimônio dele. E ele, com um imposto que ele possa pagar, com o imóvel legalizado, ele não vai deixar de pagar o imposto dele. Porque, vou botar R$200, R$150, dividido por 12, que aí pode ir lá no IPTU. Aí vai acabar o quê? A inadimplência da cidade, e a cidade vai arrecadar mais. Porque o camarada que não paga, ele vai pagar porque o imóvel dele está legalizado e está com um valor que ele possa pagar. Entendi Entendeu? Esse raciocínio. Uhum. Então, você vai ganhar o quê? Na quantidade. Hoje, quase ninguém paga. Quase ninguém. E os imóveis, a maioria dos imóveis em seropédica, eles são irregulares. E me fala sobre essa questão, né? Aí você virou oposição porque começou a discordar de algumas atitudes da tua atual gestão do município.
E aí, a partir de então, você começou a ser perseguido na cidade. A Câmara dos Vereadores cassou o seu mandato. Primeiro a presidência, você deixou de ser presidente. Conta um pouco para as pessoas entenderem, porque eu acho que existe aí algumas coisas rodando na cidade, algumas informações, e que eu acho que precisam ser esclarecidas até para poder você conseguir fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo com você no município. Então, é um filme. Vamos lá, é longo, mas vamos tentar ser mais rápido e prático para a população entender. Prefeito atual. Juntamos, tiramos o ex-prefeito. Ok? Ele ganhou a eleição e virou uma esperança. 3 anos eu virei presidente da Câmara, ajudei o município, não tinha oposição na cidade, tudo fluindo, mas o gestor era ele. Quem controlava o dinheiro dele, quem controlava o orçamento, tudo votado direitinho, nunca teve problema. Depois que eu fui candidato a deputado e fui o mais votado da cidade, a partir dali, eu não sei se foi um ciúme que aconteceu em relação dele a mim. Até porque a gente começou a se afastar. Nós trabalhávamos juntos como vereador, e aí começou fofoca, não sei se fofoca, mas mesmo sem a ajuda dele, eu fui o mais votado da cidade. Porque a ideia era ter um deputado federal, como eu já falei aqui, na cidade, para que trouxesse emendas para a cidade. Em 2022, você veio deputado federal e mesmo sem a ajuda dele, você foi o deputado federal mais votado na cidade. Pelo Rio de Janeiro, da cidade de Sauropédica. Na cidade, o mais votado do meu partido, só não fez legenda. Então, assim, eu consegui, né? A população acreditou e eu tive a minha votação, como sempre de vereador, sempre tive. Então, assim, uma deputada bem maior. Mas, assim, aí a partir dali começou, acho que um mal-estar. E aí eu comecei a andar na cidade, também andar e as pessoas reclamar. Começou de manhã, que eu atendo na minha casa. Eu quero só dizer uma coisa, eu sempre fui um vereador que atendi na minha casa todo dia, porque eu acho que não tem como correr do munícipe. Então, eu sempre atendi na minha casa. Eu sempre gostei de ser vereador. Sempre gostei de atuar. Hoje, por todas essas decepções que eu tive, hoje eu acho que eu estou preparado para um novo desafio na cidade. E esse desafio é a questão da pré-candidatura. Que, como eu estava te explicando, eu falei para ele, eu fui para a rua e um belo dia eu fui para a rua, eu estou vendo o bairro ruim, eu estou vendo que não tem iluminação, eu estou vendo que não tem remédio, as pessoas estão falando comigo porque eu estou em casa lá atendendo. O Guinho, o que está acontecendo? O Guinho. E aí, imagine, Hortência, um vereador de 5 mandatos da oposição. E aí, de repente, aquela esperança que você tinha, aí eu andando, aí fui em 4 casas que sempre me ajudaram. Falando, olha, ano que vem, né, tem uma nova eleição, provavelmente eu tô aí, né, se vocês puderem me ajudar, a gente vai continuar um trabalho. Aí as pessoas falaram assim, o Guinho, pô, você não tem jeito. Você, a gente briga com você, a gente tem intimidade, você beleza, mas esse prefeito que está aí não me pede para ajudar ele, não. Mas como assim? Não, Guinho, interessante. E aí eu fui falar com ele. Eu caí dentro de um buraco, eu e minha esposa, que lá na José Eleutério. Você foi lá na casa dele? Não, fui na prefeitura, a última vez que eu fui na prefeitura, fui falar com ele. Cara, o que está acontecendo com o município? Poxa, não, vai melhorar e tal. E
as coisas. Assim, não, pô, cara, cadê a iluminação? O pessoal tá reclamando. Não, vai melhorar. Aí eu falei para ele, desse jeito, daqui a pouco, vai ser difícil até a gente pedir voto para você. Você falou para ele? Falei para ele. Aí, Não. aí Falou, ele não. ficou chateado. E aí, não, vai melhorar. Mas, assim, você acha que desses 5 mandatos, né? Esses 5 mandatos que você teve, apenas no 5º mandato você sofreu essa perseguição e todos os outros aconteceu a mesma coisa. Você sempre apoiou o prefeito ganhava, depois você se virava à oposição porque não concordava com que algumas coisas aconteciam. E nesse 5º mandato, que foi o único que aconteceu, essas perseguições todas, você acha que é porque viu-se a possibilidade de você vir candidato a prefeito e aí, a partir dessa possibilidade, começou a surgir... Porque, assim, em 5 mandatos, são 20 anos, né? E nunca aconteceu uma perda de mandato, nunca aconteceu uma perseguição, não aconteceu nada disso que aconteceu com você nesse momento. Você acha que o fato de... a possibilidade de terem visto de você vir candidato a prefeito desencadeou essa perseguição? Lógico. O que aconteceu? Dentro desse contexto, eu comecei a cobrar ele e dentro desses 5 mandatos, tá? Eu sempre fui oposição, mas nunca tive... O que eu mais ajudei, o que eu mais trabalhei, infelizmente aconteceu. Hoje eu estou fora do meu mandato pelo prefeito que eu mais acreditei, mais trabalhei, mais ajudei. Porque quando eu falei para ele, que eu estava falando para você, que eu fui na prefeitura e falei com ele que estava ruim, que ele falou que ia melhorar, eu comecei a ver o problema que as pessoas estavam reclamando. Infelizmente, veio um filme na minha cabeça, será que esse quinta vez vai ter o mesmo problema? E aí um belo dia, um eleitor chegou para mim de manhã, era um domingo de manhã, e veio reclamar que estava faltando aquele recipiente que tem urina, que colhe urina e fezes. Aham, sei. O coletor. O coletor. Tava faltando coletor nos hospitais. Não tem hospital? Não tem hospital seropédico, no posto de saúde. No posto de saúde, Então, veio de manhã falando. E aí, eu liguei para ele. Calhou de eu ligar para ele. Ele me atendeu. E aí nós acabamos entrando numa discussão. Você ligou para reclamar que não tinha coletor no posto de saúde e vocês acabaram brigando no telefone por causa dessa questão. Foi a última vez que a gente se falou. Ele ficou chateado porque você questionou isso, foi isso? Isso. E aí eu comecei a cobrar, eu cobrei ele, cara, o que está acontecendo? Porque as pessoas estão na minha porta e reclamando da iluminação, reclamando das mazelas da cidade, que eu não esperava isso acontecer. E aí ficamos quase 3 horas discutindo. No telefone? Vocês ficaram 3 horas no telefone discutindo? Bom, não é um ruim sinal, né? Porque pelo menos teve um diálogo ali, né? Tentou ter um diálogo. Inclusive, teve um fato muito ruim que envolveu a minha filha, que é uma pré-candidata, a vereadora ia ser pré-candidata em outro município, e botaram a minha filha lá, a imagem da minha filha, dentro dessas coisas, entrou nesse contexto aí, ele fomentando a imagem da minha filha lá, uma pessoa que ele falou que não era, e aí entrou nessa discussão já do recipiente e começou essa discussão, e aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, porque eu já estava chateado com o que estava acontecendo. Você segue o seu lado, que eu toco o meu. Um para um lado, para o outro. A partir daí... Começou as coisas acontecerem dentro da Câmara contra você. Aí eu cheguei na segunda-feira. Na terça-feira teve sessão. Eu juntei os vereadores e falei para os vereadores, olha, a partir de hoje... Eu sou oposição. Eu rompi com o prefeito e sou pré-candidato a prefeito. Entendi. A partir disso... Isso foi ano passado? Ano passado. A partir daí, aí começou, desencadeou uma série
Eu falei para os vereadores que ele ia me colocar eles contra mim. Os vereadores, naquele momento, não acreditaram, né? Olha, vão botar só que a partir... Hoje eu sou oposição, a partir de agora eu sou pré-candidato a presidente. Porque me frustrou, Hortência. Eu ajudei 5 prefeitos. E eu vi que eu, apesar de amar ser vereador, gostar de ser vereador, estava se encerrando meu ciclo ali na Câmara Municipal. Você acha que você pode ajudar mais a população como gestor? Sim. Depois de quase 20 anos escutando a população como vereador e apoiando outros prefeitos. Isso, porque, na verdade, o prefeito é o executivo. O prefeito é quem que tem o poder de executar, o secretário de saúde, o secretário de educação, todas as partes. Como eu falei, falam que eu não arrumava a minha rua, que eu não tinha iluminação. Várias pessoas passavam, às vezes, e falavam isso. Então, assim, me frustrou, porque eu achei que ia ser um governo legal. E, a partir daí, ele jogou a Câmara contra mim. E eu tenho como provar que ele mandou me desinstituir da presidência. E quando eu falo isso, eu tenho como provar, com muita tranquilidade. E, Hortência, uma das coisas que ele reprimiu foi... Eu já brigava pela coleta de lixo, que desde o ano passado, quem lembra, tem um ofício lá que eu pedi todos os vereadores para assinar comigo, ninguém assinou. Para cobrar o contrato. E você acha que não teve essa questão da assinatura por medo? Omissão da Câmara, porque a gente faz o juramento. Então, mas essa omissão, os vereadores não quererem assinar uma cobrança, né, que é função do vereador fiscalizar. Você acha que isso pode ser por medo de retaliação ou não? Por medo de perseguição política, como aconteceu com você, os outros vereadores serem perseguidos também? Seropédica hoje é uma cidade que as pessoas têm medo de falar. Seropédica é uma cidade que vive com medo, que as pessoas não querem comentar as coisas de Seropédica. Então, mas independente dele se sentir assim, a obrigação do vereador, o dia que ele toma posse, ele faz um juramento. E a função do vereador é criar leis e fiscalizar. Então, mas ele não está cumprindo a função dele. É por medo. Você concorda? Se o vereador ele se omite de cumprir o que ele tem o dever de fazer, ou ele está sendo conivente, está ganhando alguma coisa com isso, ou ele está com medo. Medo eu não sei, eles que têm que explicar. Eu só acho que eles têm o dever de criar leis e fiscalizar. Eu dei mais de 3 anos para ele. Nós demos e até hoje. Hoje não se pode falar nada. E o município está do jeito que está. Eu hoje, Hortência, eu estou fora da Câmara. Então, isso é uma questão que a gente está com o tempo quase estourando, que eu preciso que você explique para a população. Você hoje está fora da Câmara e você está respondendo, né, tá recorrendo um processo que te tirou o mandato de vereador. E as notícias que correm no município de Seropédica é que você não conseguiria ser, né, prefeito, concorrer à prefeitura por causa desse processo. E aí eu preciso que você explique para as pessoas, a gente está com o tempo quase estourando, sobre essa questão desse processo que está sendo recorrido. Explica, por favor. Então, eu vou ser mais breve. Hoje, estou fora da Câmara. Então, tudo que acontece na cidade, Deus faz a coisa como Ele quer, não como a gente quer. O meu processo é o seguinte, meu processo foi um processo político, tá? Foi um processo depois que eu rompi com o prefeito e falei que eu seria pré-candidato a prefeito. Ele quer disputar a eleição sozinho. Ele quer disputar, ele quer ganhar por WO. Ele jogou a Câmara contra mim, a Câmara me afastou da presidência, a Câmara me tirou do mandato. Só que é uma decisão política, não é decisão jurídica. Eu vou ao jurídico para eu voltar para o meu mandato. Inclusive, saiu uma decisão que eles jogam toda hora aí, que o juiz
Nada ainda foi votado. O que foi a decisão foi de uma liminar para mim voltar para o meu mandato. E o juiz ainda está analisando. Ele entendeu que a questão de urgência do meu mandato não era o momento, erradamente, tá? Mas a decisão é do juiz. Tem que ser respeitada Tem nesse que ser momento. respeitada. Mas eu vou agravar. Tá agravando, vai recorrer. Eu vou agravar, recorrer. A lei é clara, tá? Eu não posso ser condenado, eu não posso ser prejudicado se ainda eu não fui condenado a nada, tá certo? Existe o trânsito em julgado e nem em primeira instância eu fui... É porque foi uma liminar, né? Isso. Não teve julgamento do item que ele está sendo acusado. Foi apenas uma liminar que cassou o mandato dele provisoriamente, não foi isso? Positivo. E a justiça ainda não decidiu nada. Nada. Então, eu sou pré-candidato sim, eles estão preocupados, falam toda hora que eu não sou candidato, erradamente, querendo jogar uma fake news aí à população. E eu acredito na justiça, eu acredito no meu mandato, que eu conquistei, mandato que eu fui eleito, eu passei pelo crivo da justiça eleitoral, e não tenho dúvidas que nós iremos fazer uma convenção, nós iremos ser candidato a prefeito. E aí quem vai decidir, Hortência? É o povo. É a população. E aí, Huguinho, eu queria que agora a gente já está com o tempo estourado, que você deixasse uma mensagem para a população de Seropédica, que te tem há 20 anos como vereador, que você mostrasse para a população, explicasse para a população, né, resumidamente agora, depois de tudo que você falou aqui para a gente nessa entrevista, o que te trouxe hoje a ser candidato, pré-candidato ainda, né? E daqui a alguns dias será o candidato de Seropédica a prefeito, e resumisse deixando sua última mensagem à população antes aí de entrar numa campanha eleitoral que nos vê nos próximos dias. Eu quero dizer para a população que, primeiro, é um desafio que eu estou tendo, totalmente diferente do desafio que eu tive anterior, que, graças a Deus, a população, uma parte da população me fez vitorioso. Eu quero dizer que Seropédica tem que ser construída. A nova Seropédica, nós temos que ter uma Seropédica dos sonhos, uma Seropédica que tem que ser igual era antes, quando eu cheguei em Seropédica, que a gente possa andar tranquilamente, que a gente podia andar a cavalo, soltar pipa, tranquilo, bola de gude, uma Seropédica que desenvolva, uma Seropédica que tenha as crianças com um futuro, com uma perspectiva, uma Seropédica que tem um território lindo, uma cidade que é plana, uma cidade que tem a logística maravilhosa, uma cidade que nós iremos transformar, que será Seropédica, a cidade das águas, a cidade do turismo, a cidade que eu tenho andado em todos os bairros e as pessoas acreditando e as pessoas me pedindo. Não uma Seropédica triste, uma Seropédica que é notícia nos jornais de uma escola de 8 milhões. Não Seropédica, notícia nos jornais, Seropédica com lixo. Não Seropédica, notícia nos jornais que Seropédica é a cidade do crime. Não Seropédica, que é uma das cidades mais violentas do Brasil. Eu escutei isso. Eu acredito na nossa Seropédica, eu acredito na nossa população e espero que nós consigamos construir uma nova Seropédica. Obrigada, Huguinho. Volte aqui no podcast A Política com Hortência Pisciani. Te desejo boa sorte na sua campanha agora, na sua caminhada aí, e vamos seguindo. Hortência, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer. Se Deus quiser, voltarei aqui com todo prazer. É só você me convidar, tá certo? E quem sabe para discutir
o desenvolvimento da nossa cidade seropédica, tá bom? Isso aí. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.